Então, vamos estar dando início agora e vou convidar o nosso irmão Wagner, o Vagnão, para estar fazendo a oração de abertura. Por gentileza, meu irmão. Boa noite a todos. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, apresento agora este momento de oração, apresento a palavra, apresento o pregador em tuas mãos, Senhor, que tu possa estar o usando para falar diretamente em nossos corações e que, acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade. Também apresento, Senhor, os pedidos de orações de cada um foi colocado, as dificuldades que estão aí, Pai, que o Senhor possa colocar a tua mão e possa dar o refrigério ao teu servo, Senhor. Peço a Ti para confortar os corações daqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, nessas grandes notícias que a gente viu na TV. Que o Senhor possa estar confortando os corações de cada um, Pai, porque não é fácil o que estás passando. Também peço a Ti, Pai, para que o Senhor venha, junto do trabalho do irmão Chaves, o Senhor possa estar tocando nos nossos corações, possa estar dando a direção da Tua obra, para que possamos estar exercendo, Senhor, mesmo com as nossas falhas, a Tua misericórdia nos cobre e vamos caminhando, Senhor, para que possamos levar a Tua palavra àqueles que necessitam. Agradeço pela vida de cada um aqui presente neste momento de oração e que o Senhor possa, Senhor, tirar todo aquilo que possa atrapalhar ao ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e entrego, Senhor, este momento agora para que o Senhor possa fazer a Tua obra na vida de cada um aqui presente, Pai. Amém. 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 Deus abençoe, meu irmão. Agora eu vou passar a palavra para um grande camarada, um irmãozão lá da igreja. Esse rapaz aí, vou te falar, hein? É sem palavra. Sabe aquele parceiro que tá lá para tudo que você precisa? É esse amigão aí, ó, o Lucas. Hoje o Lucas que vai estar trazendo aí a mensagem. Meu irmão, tá contigo a palavra. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz, pessoal. Como vocês já viram, me chamo Lucas. Sou grande amigo do Zé. A gente conheceu agora durante esse ano e basicamente a experiência de vida com ele e com toda a igreja, que no caso sou da primeira igreja presbiteriana de Ferraz. Mas claro, aqui a gente não tem rótulo de igreja nenhuma, mas a igreja de Cristo. Como a gente aprende, às vezes, no cárcere, como foi com o irmão, às vezes a gente aprende dentro da igreja, às vezes a gente aprende numa praça, e em todo momento a gente pega e fica feliz com isso, porque a felicidade maior que a gente tem é de ver a Cristo em nossos irmãos. E fico muito contente de estar nesse convite que o Chaves me deu. E vou trazer a palavra da Bíblia. Tá lá na carta de Filipenses. Se você for abrir, vai ser Filipenses 4:11. Eu vou ler e vou fazer uma oração logo em seguida. Aí diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Sei estar assim de abundância, como também de escassez. Vou fazer uma breve oração para que a gente continue com a ministração da palavra. Deus, te peço que em minhas palavras e as palavras que foram ditas aqui da Bíblia sejam o Senhor através de tudo e de todos. O Senhor é grandioso, o Senhor também é bondoso e nos dá os contentamentos, assim como deu ao apóstolo Paulo. Nos ajuda com sua palavra, com o nosso coração, a gente possa compreender e trazer à luz a verdade. A luz, a verdade nas nossas vidas, porque o Senhor é a verdade e o caminho para todos sempre. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Amém. Irmãos, essa palavra é basicamente o que o apóstolo diz, o que eu deixo muito mais exemplificado aqui, que a gente, na verdade, vê que ele fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Como funciona? A gente, às vezes, normalmente, né,
tem um contentamento de ter coisas da vida. E essas coisas da vida a gente, por vezes, não consegue reconhecer. Cristo veio através de uma humilde manjedoura, que a gente acabou de ver através do Natal, e agradou a Deus que descesse o filho, né, desse seu filho, para que nascesse de uma manjedoura e se fizesse pecador em nosso lugar. Só desse exemplo, muito simples, a gente já consegue perceber que nós, como cristãos e como filhos de Deus, a gente precisava ser contente em tudo que a gente fizesse. Tudo que a gente pudesse fazer, andando, correndo, falando, seja na igreja, seja em todos os outros lugares que a gente tivesse que fazer com contentamento. Porque é uma dádiva que Deus deu para Paulo naquele momento. Porque ele está falando assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Isso, Paulo está falando na carta de Filipenses. E ele estava falando, pode falar, irmão. Não, irmão, é que a minha irmã só tá me ensinando aqui, porque é a primeira vez que eu tô participando de um culto assim, desculpa. Sem Ela apertou, problema. vou apertar aqui se você quer falar. Desculpa, Tá tá? bem, sem problema. Muito obrigado. E é assim como o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo essa epístola nas cadeias. Então, basicamente, ele fala de uma forma que a gente não consegue compreender, porque como eu estou aprendendo a viver contente, sendo que na verdade está às vezes preso, amado pelos pés, e ele fala, aprendi a estar contente. Na vida a gente tem muito problema e a gente às vezes está murmurando. Tipo, basicamente a gente fala, tá aqui, hoje tá chovendo pra caramba aqui em São Paulo, né? Se todo mundo aqui é da Zona Leste ou da Norte, dependente de onde você estiver, provavelmente em São Paulo tá chovendo pra caramba. Você vê que, cara, só de você tomar chuva, às vezes você já fica descontente, você já fica, tipo, alarmado, já não quer se molhar por nada. Mas se num simples gesto a gente tiver que entender que a chuva é uma necessidade para aquele momento, e a gente estiver contente com aquilo, imagina você estar andando na chuva e tá sorrindo, tipo, você vai ao contrário de tudo. Se tá muito calor, claro, às vezes a gente realmente precisa se refrescar, mas se a gente vai ao contrário de tudo e aprende a estar contente em qualquer situação, a gente tem um parâmetro de pelo menos estar agradecendo a Deus e glorificando a Deus por tudo. E isso é só o básico, só o simples, porque o ministério de Paulo, a gente vê que o apóstolo ele sofreu em diversos momentos, tanto de espancamento, como de apedrejamento, como de prisão, como ele faltou comida para ele, mas em tudo ele diz: aprendi a viver contente em qualquer situação. E ele não fala isso como se ele não tivesse vivenciado, porque eu marquei alguns exemplos aqui, não precisa abrir, mas Paulo, ele foi preso em Jerusalém. Ele foi levado para o Sinédrio, diante, no caso de Félix, comentei aqui que no caso é em Atos 24, só vou falar as referências para, se caso vocês precisarem depois, que o Chaves ele está gravando e vocês podem pesquisar as referências depois, vendo o vídeo. Então, a primeira é em Atos 21, 27 a 36. Aí depois tem a outra prisão, que é o Atos 22, 24 a 30. Tem mais outra prisão também, que é em Atos 25, do 1 ao 12. Ele viaja para Roma e também é preso, em Atos 27. Então, assim, se conclui que em todo momento que ele está pregando o evangelho, que ele está levando a palavra de Deus, e ele ou é espancado, ou é predejado, ou é preso, ou ele tem que se ver diante da justiça dos homens por causa do quê? Da excelência de Jesus. Ele simplesmente entendeu que em tudo ele vivia contente por levar a palavra de Deus. A gente às vezes, na verdade, não entende nem qual o momento da situação que a gente está. A gente às vezes já está clamando a Deus socorro, sendo que às vezes Ele quer ensinar a nos quebrantar e melhorar o nosso coração, para que a gente consiga viver contente com a situação que a gente está. Eu vejo muitas vezes que quando a gente tem uma pessoa que tem de tudo,
ela menos Deus tem. Porque, basicamente, ela se envolve com o seu próprio coração. O coração do homem é terrivelmente corrupto. Então, basicamente, quando você tem muito de si, você só consegue observar a si mesmo. E nunca você vai ficar contente. Isso a gente vê com muitos ricos lá fora. Porque em momento nenhum ele fala, estou contente com o que eu tenho, estou abastecido. Paulo diz aqui no versículo 12, que sabe tanto sei estar honrado e também tanto sei ter fartura e abundância. Então, de tudo isso, Paulo ele conseguia ter toda essa primazia de conseguir ter fartura, conseguia ter honra dos irmãos, que na verdade ele é honrado pelas cartas através dos sofrimentos dele. E na fartura, ele dividia o pão. Normalmente o que a gente vê é o contrário do mundo. O mundo ele quer que a gente tenha mais para si e menos de vida, menos dividir, né, basicamente. E o que a gente precisa é que a providência divina, através de Cristo, consiga nos deixar humildemente de coração quebrantado para que a gente consiga repartir, sendo a gente já pobre, sendo a gente já rico, em toda circunstância a gente consiga repartir, sendo do pouco, sendo do muito. Paulo sempre estava repartindo. Então ele mostra esse ensinamento não só tomando chibatada, não só tendo abastança. Então ele mostra esse sofrimento e esse contentamento em tudo. Porque, por exemplo, a gente consegue ver que lá em Israel, quando o povo saiu do Egito, eles começaram a reclamar de comida. Deus deu providência de comida. Deus deu providência de carne. Reclamava de água. Reclamava de ter saído do povo do Egito, do Egito, e ainda assim Deus provém. Provém lei, provém pessoas que cuidem de povos, provém pessoas que vão agrupar famílias. E ainda assim o povo reclamava, reclamava, reclamava. O que a gente não vê é o contentamento de tudo disso. Porque vinha pão do céu, vinha as codornizes, que era basicamente a carne, e ainda assim o povo só reclamava. É igual a gente, o clima hoje tá uma porcaria. Hoje, nossa, eu não consegui pegar um ônibus, eu não consegui pegar nada. Só que a gente não consegue ver que nesses exemplos a gente consegue perceber que o nosso caráter de ser humano é cada vez mais um lixo. A gente é simplesmente podre, porque a gente não consegue perceber que Deus quer que a gente aprenda com as situações, que a providência divina, na verdade, só de você ter respirado hoje já existiu, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como diz na Bíblia, e ainda assim a gente simplesmente larga tudo isso e passa a reclamar, passa a murmurar, passa a contender contra Deus, sendo que, na verdade, Deus conhece todo o povo de Deus. Conhece até o passarinho que ele faz voar. Conhece tudo. E ainda assim você chega e fala: Mas eu não quero nada disso, Deus. Eu quero só o melhor da terra. Eu quero ter tudo. Eu não quero que chova, eu não quero que faça frio, eu não quero que faça calor, eu não quero que eu perca o ônibus, eu não quero que eu perca o trem, eu não quero perder o emprego. Mas estando nos lugares, a gente não aprende a se contentar com aquilo. Tem muitas pessoas que nesse Natal provavelmente não tiveram nada para comer. Se tiveram um pão com ovo, foi muito. E eu falo isso com pesar no coração porque a gente já teve trabalhos sociais que eu trabalhei e basicamente as pessoas, né, de peito aberto vão lá receber aquilo como se fosse a última refeição, às vezes, da vida. E Cristo quer que a gente seja mais humilde. Com o exemplo de Paulo, ele diz: aprendi a estar contente. E às vezes assim, nem a gente consegue estar contente com um pão com ovo que a gente come, uma bolacha creme cracker, uma água. Tudo que a gente tem de ser é estar contente. Porque Cristo esteve contente mesmo sendo levado para a cruz. Ele estava contente porque Deus estava encaminhando para a missão final dele. E aqui Paulo basicamente dá o parecer que, voltando ao texto, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. Então, diversas vezes ele foi humilhado,
que a gente chegou a ver, na verdade, que em Atos, ele foi apedrejado, foi espancado. Eu vou até pegar um texto aqui de Atos. Só um minutinho. É Atos 21:32. Vou ler aqui. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então, basicamente, pode ser só assim mesmo. Você vê que a vida de Paulo não foi fácil. Não foi como se ele estivesse falando assim, eu tô contente aqui porque eu acordei, não aconteceu nada, eu segui pro meu trabalho, consegui pregar a palavra de Deus, tô numa reunião e tá tudo certo. Vou deitar e vou ficar tudo em paz. Diversas vezes podia ter acontecido isso, podia sim com Paulo. Mas ele diz que tanto soube estar molhado, tanto no caso soube sofrer, que ele aprendeu com isso ainda a dizer, aprendi a viver contente mesmo nessas situações. E, de certa forma, eu até anotei, na verdade, uma nota que diz assim, bendita seja a crise que nos faz crescer. Porque na crise, normalmente, é o que a gente consegue ver da onde a gente vai poder melhorar. E bendita seja a queda que nos faz olhar para o alto. Basicamente, o que a gente tem de melhor é, às vezes, a gente tá no calabouço, tá juntamente com, como diz Paulo, na prisão fria, que a gente consegue perceber qual é o contentamento daquilo. O irmão ali, ele talvez já daqui a pouco tá voltando para cumprir, e ainda assim, ele agora ele tá alegre em Cristo. Já tem 2 anos, mas mal sabe o quão penoso foi o trabalho para que ele conseguisse chegar até aqui, para que ele conseguisse chegar e estar sorrindo para a irmã dele. E isso é maravilhoso, porque pela misericórdia de Deus, a gente consegue perceber o contentamento das pessoas, o contentamento de ir para a igreja, agradecer a Deus por ter uma semana incrível, por mais que tenha sido literalmente, às vezes, uma porcaria no sentido de tudo ter errado na vida, mas que a gente consiga, como Paulo, ver que o contentamento não é sobre essas coisas, mas é sobre o sofrer em Cristo. E normalmente o contentamento, né? Eu vou falar uma frase que na verdade foi Spurgeon que falou, foi um teólogo antigo. Contentamento, ele não crescerá em nós por natureza. É somente através da natureza divina, que no caso através de Cristo, que será produzida. E mesmo assim, devemos ser especialmente cuidadosos, vigilantes para manter e cultivar a graça que Deus nos semeou nela. Então, assim, a gente vê que ainda assim é uma semente que a gente está aprendendo, está cultivando, e que dia após dia a gente consegue e permanece em Cristo aquela semente do aprendizado. Paulo diz que aprender a estar contente tanto quanto dizer que não sabia antes. O que acontece? Quando Paulo falou isso, ele já estava no final da vida dele, basicamente escrevendo a carta de Filipos. Ele já estava quase que velho, porque na verdade diz o seguinte texto, assim, custou-lhe algumas dores alcançar o mistério dessa grande verdade, que a grande verdade é estar contente. Sem dúvida, ele às vezes pensava que tinha aprendido, só que depois ele sucumbia. Normalmente a gente vai fazer isso por muitas vezes na vida. A gente vai errar, vai reclamar, murmurar, e a gente não vai ter aprendido, porque de certa forma, a verdade de Cristo, ela vai permanecer no nosso coração, mas a gente vai errar como ser humano porque a gente tem o pecado. Mas se a gente recorrer a Cristo e frutificar essa semente, dia após dia, a gente vai dizer como Paulo, aprendi a estar contente. Frequentemente, Paulo achava que não era fácil aprender essa tarefa. Quando finalmente tinha alcançado, foi o que eu falei, ele já era um velho grisalho, à beira da morte. Ele estava numa prisão, encerrado no calabouço. E o que eu tinha falado, bendita seja a queda, para que a gente consiga olhar para o alto e ver que só Cristo nos dá esse contentamento. Que a providência, que todo dia, o que você vê no mar, na verdade, o que você vê no céu, o que você vê no mar, o que você vê a gente respirando, é tudo providência de Deus. Existem as obras da criação e existem as obras da providência. E Deus provê o ar, o oxigênio todo dia para você respirar. E às vezes a gente nem por isso a gente agradece.
A gente sai da cama e simplesmente reclama. Parece até que a gente está rimando com isso, mas na verdade parece que o ser humano ele nasceu para o ódio inteiro de si mesmo, o ódio inteiro de odiar a Deus todos os dias. Mas é através de Cristo que a gente, irmãos, tem que cultivar essa semente de falar: hoje eu quero estar contente naquilo que eu fizer, tomando chuva, tomando sol, seja apedrejado, seja sorrindo, porque Paulo também a gente está falando só de sofrimento, mas Paulo, na verdade, ele está mandando essa carta se alegrando, porque os irmãos, eles foram muito bem com ele. E a gente consegue ver que Paulo, ainda assim, conseguiu estar contente e está mandando essa carta, literalmente falando que aprendeu a fazer isso, de certa forma, em todos os momentos. Tanto está contente de... vou ler o texto aqui de novo. Circunstâncias ele já tinha experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então ele, na verdade, abundou e soube compartilhar, e mesmo na escassez, os irmãos também supriram ele. Então, por mais que a gente não tenha todo momento, às vezes, no suprimento, às vezes a gente pode recorrer aos irmãos santos. Às vezes a gente aqui mesmo nessa reunião tem pessoas que precisam de uma provisão de Deus, seja com pão, seja com seja com pão, seja com às vezes oração, porque às vezes a oração também é um jeito de Deus prover para o irmão. Então, por isso a gente tem que estar com o coração mais entregue à relação de comunhão com nossos irmãos. Como funciona? Aqui, pelo que eu tinha visto, contentamento na pobreza é basicamente você às vezes perceber que numa doença, numa gripe, e em tudo a gente consegue, por exemplo, a gente sabe que pode passar, mas a gente também sabe que a gente pode reclamar daquilo. E como questão a gente vai chegar e pedir para Deus. O que a gente vai fazer a partir de hoje, sempre, e você já faz provavelmente, é se contentar orando, se contentar pedindo a Deus, chamando em oração, às vezes você tem uma família. Se você não tem uma família, conte com a família de Deus, conte com as pessoas dessa reunião, para que a gente consiga elevar Cristo como um final completo. Porque no texto a seguir, que na verdade ele é um texto bem famoso, se você puder abrir, é Filipenses 4:13. Esse versículo, normalmente, ele é empregado como tudo posso naquele que me fortalece, como diz Filipenses 4:13. Mas o apóstolo, ele diz que foi fortalecido em Deus depois de ter passado muita dificuldade. O que ele falou de aprender a estar contente, para não chegar a falar tudo posso naquele que me fortalece, foi depois de muito, muito, muito esmero, muita dedicação na obra de Deus. E a gente realmente, no final, a gente possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque aquele que te fortalece, irmão, é Cristo. Às vezes a gente vai passar por diversas aflições, porque às vezes mesmo que você caia reclamando, Cristo vai estar lá para te socorrer com o seu sangue. A mensagem que eu basicamente queria dizer, e no caso disse, é que contentamento seja na riqueza, seja na pobreza, seja em aflição, seja às vezes a gente não tendo nada e querendo muito. Isso a gente tem que ter como base a Cristo e a sua vontade. E colocar a Cristo e sua vontade em primeiro lugar, para que depois a gente entenda se a gente de fato precisa daquilo, se a gente vai alcançar um contentamento também tendo, às vezes, um carro, às vezes uma moto, às vezes uma casa, em que vai glorificar a Deus isso. Você coloca na sua vida tudo isso um parâmetro. Porque às vezes o homem que na verdade é pobre, ele tem como diz uma frase, né? O homem com uma bolsa de centavos tinha um coração de milhões. Mas aí ele sendo rico com uma bolsa de milhões, ele tem um coração de centavos. É Spurgeon que diz. E, de certa forma, você vê que na balança ele quis tanto ser rico que nada distribuiu para os pobres.
E às vezes, no caso, sendo pobre, ele consegue glorificar a Deus, ou às vezes Deus não te exalta para uma necessidade maior, para que você não faça, na verdade, para que o seu coração não te leve para o mal, porque Deus conhece todos os nossos corações. E às vezes, na verdade, o amor ao dinheiro, ele é uma pior praga do que, às vezes, só a gente continuar no estado de pobreza. Pode ser, no caso, que a gente não tenha muito dinheiro para conseguir várias coisas que a gente queira, mas às vezes a gente tem que entender que é da vontade de Deus que a gente possa estar numa condição agora. E a condição que você está, irmão, a partir de agora, ou no caso de sempre que você pensou, comece a agradecer a Deus pelo que você tem, pelo contentamento de que você tenha o necessário. Eu sempre me via na vida com achando que eu não tinha alcançado aquilo, não tinha alcançado isso, eu queria muitas coisas, porque eu cheguei em tal idade e eu preciso disso. Mas no fim, eu consegui ver através de Paulo, através da Bíblia e o exemplo de Cristo, a humildade de estar contente em qualquer situação que eu esteja. Seja com 30 não tendo nada, seja com 40 tendo tudo, seja com 50 não havendo nada. A gente tem que estar contente com a primazia de que Cristo é o nosso Salvador. Que aquilo que a gente passe, seja por honra, seja por abastança, seja por necessidade a gente tem, não tendo, seja por desonra, em tudo a gente fortaleça Cristo, fortaleça nossos irmãos seguindo na fé. Eu lembro muito bem um exemplo que a Joelma, que está aqui na reunião também, falou sobre o câncer da Belinha. Então, isso mexeu muito comigo, porque na verdade a gente não estava preparado para ouvir no dia, mas me alegrou tanto que na verdade ela continuava orando, apesar de não saber às vezes como o câncer funcionaria. E a gente às vezes não sabe como funciona a doença, como funciona às vezes no estado de miséria. Ela continuava orando pelo seu marido também. E às vezes se você está procurando um emprego, às vezes se você está passando por alguma necessidade, clame a Cristo, chame a gente, o que a gente puder ajudar também. Como igreja em Cristo, a gente vai estar do seu lado. Colocar como finalização o versículo de Romanos 8:35. Aí vai seguir até o final. É o apóstolo Paulo que está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome ou nudez? Ou ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de orar através desse versículo que a gente consiga permanecer em Cristo, contente com a cruz, que a gente representa o Natal como o nascimento, né? Só uma representação, mas que através dessa representação a gente veja que a humildade de Deus foi tão grande e a misericórdia tão grande que ele nasceu de uma manjedoura e aprove a ele morrer por nós. Que a gente consiga, através de Cristo, nos contentar com a vida e agora pelo final de ano e contentar com todo o ano que a gente teve, independente dos problemas que a gente teve. Irmãos, o quão contente é estar em Cristo e o quão maravilhoso é a gente seguir a Deus, isso não existe palavras. Então a gente precisa de joelhos com os irmãos e sempre continuar em oração, para que Cristo seja a nossa estrela em todos os momentos. Amém? Deus Pai, Todo-Poderoso, te agradeço pela sua humildade e sua misericórdia que o Senhor veio a nós e com Jesus
nos mostrou através dos apóstolos, mostrou através da sua palavra, que o Senhor é a luz, que nossas trevas que existem em todo o nosso mundo, e que o Senhor mesmo tirou a gente das trevas que nós tínhamos. O Senhor pegou nós diretamente do nada e nos fez como filhos para o Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela enorme misericórdia que o Senhor teve para conosco. Tenha misericórdia agora sempre para conosco, Pai, em nos trazer o contentamento de estarmos sempre felizes no Senhor. Porque felicidade maior não há que acordar e estar o Senhor no nosso coração. E essa estrela viva, essa vontade viva dentro de nós continue e permaneça no ano de 2025 que virá. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Palavra maravilhosa, muito oportuna mesmo, principalmente final de ano. Sempre a gente fica aí só pedindo para Deus, e pede isso, pede aquilo, e esquece, né, de ser grato, de agradecer pelo que a gente tem. Amém. Deus abençoe grandemente. Meu irmão falou muito com a minha Amém. alma. Deus abençoe mesmo, hein? Se prepara que você vai vir mais vezes, meu irmão. Amém. Se Deus permitir assim será. A gente vai estar indo. Você não quer ler um Apocalipse 22, 20, 21? Pra gente finalizar o ano? Você mesmo, Chaves, lê. Apocalipse 22, 20, 21. 22, 20 e 21. Vamos lá. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Meu Deus. Amém. Ô, irmão, posso contar um testemunho rapidão? Amém. Ô, varão, a palavra tá contigo, meu irmão. Por favor. Irmão, essa palavra que o irmão ministrou agora, eu tô até emocionado. E um tempo atrás, fizeram uma falsa acusação no meu trabalho, muito grave. E eu fiquei desesperado, eu falei com a minha esposa, ela falou, meu, calma. Eu fiquei muito desesperado, eu falei, meu, eu não fiz isso, eu jamais passei isso pela minha cabeça e tal. E eu descansei no Senhor, falei assim, peguei na mão do Senhor. Que nem Paulo fez, tudo da graça. Eu comecei a agradecer, se eu tô passando por essa situação, eu comecei a agradecer. É porque tem coisa boa para acontecer na minha vida. E todo o acusador e toda acusação caíram por terra. Então essa palavra mexeu muito comigo, irmão. Amém. Glória a Deus para tudo, irmão. Glória a Deus, Tiago. Glória a Deus. A gente Meu aprendeu Deus. que Paulo também, né, foi desonrado. Ele falava, os judeus iam lá e falavam para ele, não, isso aí na verdade não existe, Cristo nenhum ressuscitou. E ele é desonrado, e às vezes a gente é desonrado no trabalho, é desonrado em tantas outras situações da nossa vida, mas em tudo a gente vê na Bíblia que todo mundo já passou por isso, e se a gente aprender com o exemplo de Paulo, exemplo de Pedro e tantos outros que foram desonrados por pregarem a Cristo, a gente aprende que o melhor contentamento é que a gente às vezes sofra, mas que a gente consiga seguir adiante. Amém. Deus abençoe, Tiago. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Amém. Obrigado pela reunião. E Amém. Cristo abençoe vocês aí pro final de ano. Amém, Davi e Leonardo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um ótimo ano novo a todos. Amém. Amém. Deus Feliz ano novo, irmãos. Tudo Feliz de ano bom novo. pra vocês. Valeu, obrigado, Guilherme. A paz. Deus abençoe a todos. Amém.